Oi, tudo bem com você? Eu senti no coração de Deus para começar a fazer alguns vídeos para que eu possa abençoar a sua vida e eu espero que você me acompanhe nessa jornada de devocionais na palavra de Deus. Bem, a pergunta de hoje é: você é bom? Se você perguntasse para alguém que você conhece sobre o que é uma boa pessoa, o que a maioria das pessoas diriam? Ah, uma boa pessoa é uma pessoa que tenta ser honesta, que acredita em certos valores e tenta viver por eles. Claro, ninguém é perfeito, mas tentar ser uma boa pessoa, eu acho que diz muito sobre como ela se relaciona com os outros, tenta fazer o melhor, ou aquela ideia de não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Se eu perguntasse para você hoje, você é uma pessoa boa? Você diria sim ou não? E por quê? Pensa. Imagina que eu estou num diálogo com você. Você é bom? A Bíblia diz que só há um que é bom, e esse é Deus. O que me faz pensar que talvez o nosso padrão de bom ou mal seja muito ligado ao que a gente vê comparando as pessoas entre si. Só que a Bíblia diz que Deus tem um padrão moral talvez muito mais elevado do que a gente pensa. Essa ideia de que Deus é um Deus que aceita todo mundo e que releva as coisas ruins que a gente faz não é uma ideia muito bíblica. Quer ver só? Vamos fazer um teste aqui, um teste moral para ver se você é bom ou não, de acordo com o padrão de Deus. E o padrão que ele revelou está na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 20. Talvez você conheça os 10 mandamentos. Eu vou citar alguns deles aqui e eu quero que você se autoanalise. Não sou eu julgando você, mas é você fazendo o seu próprio juízo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já mentiu ou deu falso testemunho contra alguém? Falso testemunho é contar uma mentira, uma calúnia para difamar alguma pessoa. Falar mal nas costas. Já fez isso? Se sim, como você chamaria uma pessoa assim? Um mentiroso, correto? Então, você descumpriu o nono mandamento. Você já roubou? Mesmo que seja uma coisa de pouquíssimo valor. Talvez lá quando você era criança, você roubou uma bala no supermercado. Como você chama alguém que rouba? Um ladrão. Você já teve raiva de alguém a ponto de querer que essa pessoa sofresse uma consequência bem grave? Jesus disse que quando a gente tivesse raiva e ódio no coração acerca de um irmão nosso ou de alguém conhecido, a gente estaria matando, seríamos assassinos no nosso coração. Você já disse o nome de Deus em vão? Você bateu o dedinho do pé na quina e aí você disse, ah, e soltou aquela palavra. Aí você pode falar, ah, mas tudo bem, isso aí todo mundo faz, né? Mas você usaria o nome da sua mãe como um palavrão? Não, né? Por quê? Porque você ama ela, porque você quer honrá-la, não é verdade? Agora, por que a gente faz isso com Deus? O Deus que nos criou, que nos deu a vida e que nos deu a nossa mãe, a gente usa o nome dele em vão, ou o nome dele como se fosse um palavrão. O ponto que eu quero chegar é, se você analisar a si mesmo, nesses poucos mandamentos que eu peguei aqui, não peguei todos os 10 mandamentos, você seria culpado ou inocente? Culpado, né? Se a gente for bem honesto, a nossa consciência nos acusa. E se você é culpado diante de Deus, se Ele for julgar você pelos 10 mandamentos, você iria para o céu ou para o inferno? Para o inferno, não é? Eu quero dizer uma coisa para você. A morte é o pagamento de Deus pelo nosso pecado. A morte significa que Deus está dando o nosso salário por aquilo que nós fizemos. Imagine que você está num tribunal e Deus é o juiz. De acordo com os seus mandamentos, Ele vê você e você é culpado. E você vai ter que pagar o preço. Qual que é o preço? A morte. Morte eterna. O inferno. Deus está sendo muito justo quando Ele manda as pessoas para o inferno. Porque Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom. E nós somos maus. Aí você pode me dizer, poxa, mas eu cometi alguns pecados, né? E as coisas boas que eu fiz, será que elas não equivalem? É que tá. Se você chegar diante de um juiz e você será condenado por assassinato, aí você diz pra ele, ó, tudo bem, eu fiz isso e tal, mas eu fiz tantas outras coisas boas na minha vida,
né? E eu tô arrependido e tal. Aí o juiz vai virar pra você, muito bem, você realmente deveria ser uma pessoa boa, mas ainda assim a pena está sobre você, você vai ser condenado. Entende onde eu tô querendo chegar? O que Deus fez então para que você e eu não precisássemos ir para o inferno por nossa própria culpa? Romanos capítulo 3, versículo 21, aliás, versículo 23 e 24 diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus se fez carne, virou homem, veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita de obediência aos 10 mandamentos. E ele morreu na cruz para pagar a multa que era devida a nós. Para que agora, quando a gente estiver no tribunal de Deus, se alguém pagar a nossa fiança, a gente pode sair, mesmo sendo culpados, sermos considerados justos. Porque Jesus colocou a justiça dele sobre a gente e tomou o nosso pecado para si. A ponto de que agora eu e você não precisamos mais ir para o inferno. O que você tem que fazer então? A Bíblia diz duas coisas. Arrependa-se. Se arrepender é virar as costas para o pecado. É gerar uma tristeza no seu coração por aquilo que você fez contra o Senhor. Estar genuinamente arrependido e deixar o pecado de lado. Não viver como hipócrita e voltar a fazer aquelas mesmas coisas. Lutar contra esse pecado, deixar ele de lado e crer em Jesus apenas. Crer em Jesus é como usar um paraquedas. Imagine que você está num avião, ele está super alto e você vai ter que pular porque o avião está para cair. E aí você fala assim, não, eu vou pular, mas o paraquedas eu não preciso. E aí imagina que eu dou um leve empurrão em você e você quase cai e você, não, ou você sente aquele medo e você fala, não, eu preciso, eu realmente preciso do paraquedas. O paraquedas é justamente isso. É a fé em Jesus. É você confiar nele como seu salvador. Você põe o paraquedas, você pula, porque você sabe que ele vai salvar você. Esse medo que a gente sente é nosso amigo. É o medo da ira de Deus. Mas Deus providenciou o meio, o seu filho. Se você se arrepender e crer em Jesus, você terá vida eterna. Deus te dará um novo coração. Você vai nascer de novo. Você vai ter novos desejos e vai desejar agora ter uma vida limpa e reta diante de Deus. Esse é o Evangelho. Repito a pergunta: você é bom? Jesus é bom e ele morreu por você. Crê em Jesus, se arrependa hoje. Hoje é o dia da sua salvação. Deus te abençoe.